Muito bom dia, meus nobres irmãos. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho, com muita alegria no coração por termos essa oportunidade de divulgar estes ensinamentos. Eu agradeço sempre ao coração de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos vir aqui falar de ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Meus amigos, eu peço o favor, a caridade de cada um de vocês em divulgar esses ensinamentos, propagar esses ensinamentos que tanto bem faz a tantas pessoas, é levar a luz do conhecimento para as pessoas. E peço que inscrevam-se neste canal, deem o seu like e nos ajude na divulgação desta obra tão bonita. Hoje nós vamos falar de um tema que é básico na doutrina espírita e reflete a verdadeira justiça divina. Nós vamos falar de reencarnação. O nosso vídeo de hoje é o de número 122. Nós retiramos parte desses ensinamentos do livro Gênese da Bíblia e iniciamos assim: Abraão, Salomão, Simão Pedro. Gênesis registra: Abrão, filho de Tera, pai, nascido em Ur, na Caldeia. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Sarai era estéril e não tinha filhos. Ló era filho de Arão, irmão de Abrão. Deus, certo dia, chamou Abrão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vejam, meus irmãos, Deus amaldiçoando. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. E partiu Abrão, juntamente com Ló, seu sobrinho, saíram rumo à terra de Canaã. Havia muita fome naquela região e Abrão resolveu ir para o Egito. Antes de entrar no Egito, Abrão disse a Sarai: você é minha mulher, mas eu vou dizer que és minha irmã, pois se eu disser que você é minha mulher, os egípcios vão me matar para ficar contigo. E assim aconteceu. Pela beleza de Sarai e por ser irmã de Abrão, ela foi tomada para a casa do faraó. E deram a Abrão ovelhas, cabras, vacas, camelos, jumentos, servos e servas, etc. O Senhor feriu então o faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó descobriu, chamou Abrão e disse: por que me fizeste isso, dizendo que ela era tua irmã? Agora toma tua mulher e vai-te. Abrão, com a sua mulher e Ló, saíram do Egito. Abrão estava rico em gado, prata e ouro. Foram habitar em Betel, e como Ló também estava rico, a terra não cabia os dois. Havia briga entre os pastores de Abrão e de Ló. Então Abrão chama Ló e diz: para que não haja briga entre nós, teremos que nos separar. Se você escolher
a esquerda, eu escolho a direita. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Ló olhou para os lados das campinas do Jordão e era toda bonita, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. E para lá seguiu Ló e sua família. Abrão habitou a terra de Canaã. O capítulo 15, versículo 15 e 16. Depois que o Senhor prometeu filhos a Abrão e disse que a semente dele será como as estrelas do firmamento, fala: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado, e à quarta geração tornarás para cá. Preste atenção a isso. A quarta geração você retornará, ou seja, reencarnará. Sarai, como era estéril, autorizou Abrão a manter relações com uma serva por nome Agar, e dessa relação nasceu Ismael. Agar, por ter tido um filho com Abrão, começou a humilhar Sarai por ela não poder ter filhos. Sarai fala com Abrão e Agar é obrigada a fugir com o filho no ventre. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão de nações. Sarai será chamada de Sara, mãe das nações. Certo dia, chegaram na tenda de Abraão homens, anjos, varões, e foram servidos por ele como era de costume. Após isso, eles se voltam para Sodoma e Gomorra e anunciam a destruição dessas cidades por causa da devassidão, corrupção, abuso, agressões às leis divinas. Abraão resolve interceder por elas e pergunta: se lá estiverem 50 justos, destruirás as cidades? Não, por amor aos 50 justos, o Senhor poupará as cidades. E se tiver 45, não destruirei. E se forem só 40, não destruirei. E se tiver só 30, não destruirei. E se tiver 20, e se tiver 10, não destruirei por amor aos 10. 2 anjos, varões, foram até Sodoma e lá encontraram Ló. E falaram para que ele com a família se retirassem da cidade, que ela ia ser destruída. Ló chamou seus parentes e eles zombaram dele e não o seguiram. Os 2 varões tiraram Ló, sua mulher e 2 filhas para fora da cidade. E o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Conta a Bíblia que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ló foi morar no lugar desabitado com as 2 filhas, e lá elas deram vinho a Ló e o embebedaram, e mantiveram relações com o próprio pai, como era costume naquela época. A primogênita teve um filho que se chamou Moabe, a outra teve um filho chamado Benami. Sara concebeu e deu à luz a um filho que se chamou Isaque. Certo dia Deus disse: Abraão, toma teu filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Então, pela madrugada, levantou-se Abraão, preparou o jumento, chamou Isaque e rumaram para o monte. Então Isaque disse: meu pai, aqui tem fogo, lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, meu filho. Abraão edificou um altar e amarrou Isaque em cima e apanhou a faca. Quando ia imolar o filho, uma voz surgiu e disse: Abraão, não faças mal ao moço, porque agora sei que temes a Deus. E no meio do mato surgiu um carneiro que estava preso, e Abraão o imolou em sacrifício. Sara morre
Abraão manda buscar em terras distantes uma mulher para casar com seu filho Isaque. Essa mulher se chamava Rebeca. Abraão ainda se casa com Centura e tem com ela vários filhos. Abraão viveu 175 anos, morreu e foi enterrado junto com a sua mulher Sara. 1 Reis, quarta geração, Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Judá, ou Judeia, ou Israel, Batseba, mãe de Salomão. Salomão foi ungido rei da Judeia e Israel no lugar do seu pai Davi. Num sonho, o Senhor diz a Abraão que ele peça o que quiser. E Salomão pede entendimento, coração bom para julgar o povo. E Deus lhe diz: não pediste riqueza nem glórias, mas se andares conforme os meus mandamentos, tudo isso terás. Salomão acordou e ofereceu holocausto ao Senhor. Salomão casa-se com a filha do faraó do Egito. Certo dia, vieram duas mulheres prostitutas ao rei Salomão, e uma disse: meu senhor, nós moramos juntas na mesma casa, e tive um filho. Dias depois, essa mulher teve um filho também. Um dia, o filho dela morreu, e ela pegou o filho morto e trocou pelo meu filho vivo. Quando acordei pela manhã, que fui amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas observei que ele não era o meu filho. A outra mulher dizia: Senhor, o menino que morreu é o filho dela, o meu é o que está vivo. Então Salomão disse: me dê uma espada, vou dividir o menino ao meio. Uma fica com uma banda e a outra com a outra banda da criança. Foi aí que uma das mulheres disse: Senhor, dai a criança viva à outra e não faças mal a ela. Enquanto a outra mulher dizia: assim é melhor, nem meu nem teu. Então Salomão mandou que entregasse à mulher aquela que não queria que lhe fizesse mal, pois ela era a verdadeira mãe. E toda Israel ouviu a sentença de Salomão, confirmando a sua grande sabedoria e justiça. E o reino de Salomão prosperou. Não só o reino dele, como ele próprio, em entendimento, sabedoria e justiça. Salomão reuniu 30.000 homens, 480 anos depois que os hebreus saíram do Egito. Salomão começou a construção do templo do Senhor, que por dentro era de ouro puro. O templo levou 7 anos para ser construído. Construiu também um palácio com o mesmo luxo do templo. A rainha de Sabá vai visitar Salomão para comprovar o que diziam dele. E anos após a comprovação, ofereceu a Salomão riquezas imensas, entre ouro, perfumes e pedras preciosas. Salomão se uniu a muitas mulheres, num total de 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O Senhor se indignou com Salomão e prometeu-lhe rasgar o seu reino. Salomão reinou em Israel durante 40 anos. Morreu. Reobão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí nós vamos para os evangelhos, Atos dos Apóstolos, e surge Simão Pedro. Pedro significa pedra. Desculpe.
filho de Jonas, irmão de André, que era primeiramente pescador, tornando-se depois apóstolo de Jesus. Também se chamava Cefas. Pedro era um homem dotado de uma mediunidade extraordinária. E certa vez Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, intuído pela espiritualidade superior, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu abro um parêntese aqui. Dizem outras religiões que foi aí que Jesus criou a igreja católica, apostólica, romana, e não foi. Porque Jesus não criou religião nenhuma. Ele implantou isso sobre a fé de Pedro. Essa era a rocha da fé. Continuando, Pedro certa vez pergunta ao mestre: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus disse: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando Jesus estava para ser entregue nas mãos dos judeus, ele avisa a Pedro: esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E assim aconteceu. Após o episódio do Calvário, os apóstolos estavam com medo, pois já não tinham o mestre em suas presenças. E reuniram-se a portas fechadas, com medo de serem presos. E aconteceu o fenômeno de Pentecostes. Como estava escrito: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e moços, jovens, homens, velhos, profetizarão, falarão línguas. Após essa força e coragem vinda do alto, os apóstolos saíram pelos países a pregar a boa nova de Jesus, sem mais temerem perseguições nem prisões. O primeiro mártir do cristianismo primitivo foi Estevão, irmão de Abigail, noiva de Saulo de Tarso, o doutor da lei. Estevão, levado a julgamento, diz: israelitas, sou consciente de que o sinédrio tem meios para me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para me fazer negar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando foi apedrejado, disse: Senhor, não lhes impute esse crime. Outro mártir do cristianismo primitivo foi Tiago, morto à espada por ordem de Herodes. E assim iam os apóstolos, sendo presos e soltos, sofrendo e amando, mas sempre semeando a palavra de vida eterna do Mestre de Nazaré. Pedro realizou várias obras, inclusive de fazer o Espírito retornar, assumir o corpo físico. Realizou inúmeras curas, como aquela da Porta Formosa, quando um paralítico lhe pede uma esmola. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Pedro é preso certa vez por ensinar, curar. E uma noite, ao encontrar-se algemado numa cela,
veio um Espírito e o libertou. A vida de Pedro, constante no Evangelho de Jesus e narrada por Lucas no Atos dos Apóstolos, no Evangelho de Jesus, foi pautada pelos mais belos exemplos de dedicação, abnegação, amor ao Mestre de Nazaré. E para provar a plenitude desse amor, não recuou no momento da morte, dando a sua vida pelo Mestre amado. É de Pedro o ensinamento: o amor cobre a multidão de pecados. E os erros cometidos pelo Espírito que animou os personagens Pedro, Salomão e Abraão foram apagados através do tempo e do espaço pelo sublime sacrifício e o eterno amor dedicados a Deus e ao maior de todos os espíritos que já pisaram no planeta Terra, Jesus de Nazaré. Abraão reencarnou como Salomão, que reencarnou como Simão Pedro. Simão Pedro foi Salomão, Simão Pedro foi Abraão. Vejam a beleza dessa lei fantástica da reencarnação. Aqui está a verdadeira justiça divina. Inúmeras existências nós já tivemos e ainda vamos ter algumas pela frente, só Deus sabe quantas. Porque enquanto nós precisarmos aprender uma única virtude neste planeta, nesta escola, aqui nós vamos retornar. Que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine sempre. Que a espiritualidade superior proteja os seus familiares queridos aonde eles estiverem. E não nos esqueçamos nunca, jamais. Nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Porque foi de lá, do verdadeiro reino de Deus, do verdadeiro reino dos céus, que nós saímos um dia como centelha divina. E para lá, para o reino dos céus, nós vamos retornar. Porque é lei, é lei, é lei. Sejam felizes. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.